Mas a palavra trabalho ali significa aquele que espera, significa esperança. É o mesmo radical da palavra esperança, ou seja, um Deus que trabalha para quem tem esperança em Deus. O que é esperar em Deus? Não é que Deus vai fazer as coisas que eu preciso. É que Deus é tudo para mim, que até o que eu preciso, nele nada me faltará. Agora, se a gente pegar Deus e botar numa estátua, se a gente pegar Deus e botar dentro de uma palavra, se a gente pegar Deus e botar dentro de um seminário e vamos estudar Deus, sem conhecer Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Porque Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizes por aí que eu sou? Uns está falando que é o profeta, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizes que eu sou? Quando Deus pergunta na Bíblia, quando Deus faz uma pergunta para nós de uma forma diretiva na Bíblia, é porque Ele está falando de algo que é fundamental para você conseguir andar com Ele, para você conseguir entendê-lo, para você conseguir caminhar nele. Então, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Ele está indo dentro de um fundamento dentro da nossa vida que a gente precisa ter uma resposta. E aí a gente começa a perguntar: eu tenho essa resposta? Você tem essa resposta? Nós temos a resposta? Ou nós vamos fazer como os discípulos, vamos falar a partir da religião, vamos falar a partir da palavra? Mas está errado falar a partir da palavra? Não. Está errado falar a partir da religião? Tá, porque religião não salva ninguém. Deus não está tratando conosco por causa de religião, queridos. Deus está tratando conosco por causa de salvação. Se fosse para ter religião, Jesus continuava judeu. Deus está tratando conosco por causa de salvação. E salvação implica transformação de mente, transformação de coração, transformação de realidade, transformação de pensamento, transformação de santidade. De se tornar igual e semelhante ao Filho de Deus nas suas obras, nas suas palavras, no seu mover, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar, no seu pensar. E é por causa dessas coisas, quando converge essas coisas sobre nossas vidas, e nós estamos da terra para os céus, nós entramos em crise. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Feche seus olhos. Responda para Deus. Qual o conhecimento que você tem de Deus? Pai, que teu Espírito ministre nessa manhã essa palavra, Pai. Que teu Espírito nos convença nessa manhã, nos traga uma identidade, uma revelação, nos traga, Senhor, entendimento pleno, para que haja uma transformação em nossas vidas genuína, verdadeira, para que teu Espírito se manifeste de forma sobrenatural entre nós e no meio de nós e por meio de nós, para que a tua palavra se torne vida, para que a tua palavra se torne, Pai, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pensar, as nossas ações. Não nos deixe enganados, Senhor. Todo espírito de engano, de sofisma, de religiosidade, Pai, aplica o teu sangue agora, Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, retira de nós, aplica em nós essa manhã a verdade do teu Espírito, a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo número 139, por favor.
Davi foi o cara que mais escreveu salmos. Em particular, o Salmo 139 foi escrito no seu maior tempo, da coisa mais horrenda que Davi fez. Davi estava em crise porque era tempo dos reis estarem em guerra. Davi ficou em casa e adulterou com Batseba, e ela teve um filho, esse filho morreu, nós conhecemos a história. Davi se colocou em humilhação perante o Senhor, e a gente fica se perguntando, a Bíblia chama, o próprio Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus, imagina o que Deus fala sobre você. Deus fala sobre Davi, um homem segundo o meu. Como, Cléo? Um homem segundo o coração de Deus pode fugir dos tempos que era determinado para ele, e ao invés de estar na guerra, ficar em casa, olhar a mulher do seu general, o homem que defendia a sua própria vida, um amigo pessoal de Davi, e ele se deita com aquela mulher, manda esse general para a guerra, mata o cara. Essa mulher tem um filho, esse filho morre. Como é que um homem que tem um coração de Deus pode fazer algo assim? Como é que um homem com o coração de Deus pode chegar nesse nível, gente? Eu preciso entender a minha vocação em Deus, o meu eu, que eu vou chamar de eu profético nessa manhã, o meu eu espiritual, daquele que Deus me conhece, do eu Williams, que está aqui pregando, que está aqui dentro de Itabuna, que tem uma história, que nasceu lá no interior do estado do Rio, que é casado com Delvânia, que é pai de Arthur e Sofia. Eu preciso fazer com que esses dois se tornem um. E para isso acontecer, obrigatoriamente, eu vou ter que passar por uma experiência profunda com Deus. Porque você não vai conseguir entender o eu espiritual com a mentalidade do eu humano. Porque o eu espiritual tem um coração segundo Deus, mas o eu humano também peca. Olha que loucura. Por isso que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, isso eu, mas aquilo que eu não deveria fazer, isso eu não faço. Miserável homem que, o homem, olha que interessante, ali a palavra homem, ele está falando do homem natural. O meu homem natural, ele é miserável, ou seja, ele prefere fazer aquilo que não agrada a Deus do que aquilo que agrada a Deus, desagrada a Deus. Mesmo que o que vai desagradar a Deus vai me distanciar dele. E o salmista começa o salmo assim: Adonai, tu me provaste e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe discernes as minhas inclinações. Examinas minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que, antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por trás quanto pela frente, e estendes a tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim, é elevado demais para que eu alcance. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, tu lá estás. Se me deito no céu, também lá estás. Se eu vou com as asas da alvorada e pouso além do mar, mesmo lá tua mão me guiaria, e a tua mão direita rapidamente me seguraria. Se eu disser que as trevas me cerquem, a tua luz, a minha volta seja noite. Ainda assim, trevas como estas não são tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia, e as trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois formaste o mais íntimo do meu ser, e tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente, tuas obras são maravilhosas, e eu sei muito bem. Os meus ossos estão
não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro, todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados, antes que qualquer deles existisse. Deus, como estimo os teus pensamentos? Em que quantidade eles existem? Se eu os contar, eles são mais do que os grãos de areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Deus, se tão somente destruísses o ímpio, homens de sangue afastassem de mim, eles invocam o teu nome para os planos astutos. Sim, teus inimigos usam mal o teu nome. Adonai, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho desgosto daqueles que te desafiam. Eu os odeio com ódio sem limites. Eles se tornaram também inimigos meus. Examina-me, Deus, conhece o meu coração. Testa-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho danoso e guia-me pelo caminho eterno. Davi está numa crise. Esse salmo, em particular, ele guarda duas questões. Um salmo de sabedoria e de louvor, que é algo extremamente incomum no livro de Salmos. Só há mais 2 salmos com essa característica. Mas Davi aqui, ele cria um poema, ele descreve os atributos de Deus de uma forma, de uma característica que não é mais abstrata, que não é um Deus mais que está nos céus, um Deus que eu imagino, um Deus que meu pai me ensinou, mas um Deus agora que para ele se torna o quê? Palpável, conhecido, ao ponto de definir que é um caminho para ele, mas é um caminho que o Senhor pode determinar para ele, de um caminho de eternidade. Ou seja, eu posso levar uma vida incomum ou comum, segundo o mundo, segundo a religião, segundo a minha própria vontade, mas eu posso levar uma vida que me conduz à eternidade. Queridos, e é o próprio Deus que coloca diante de nós a bênção e a maldição. O livre-arbítrio, ele é terrível por causa disso. Por um lado, é a coisa mais importante que Deus fez e deu ao homem, você que escolhe. Mas o caminho que você escolhe determina o que você vai viver. A semente que você planta determina o que você vai o quê? Colher. As tuas escolhas determinam o teu futuro. E aqui tem uma verdade ainda mais absoluta. A forma como você vive a sua escatologia determina a sua eternidade. Vou traduzir isso para você. A forma como você acredita no final dos tempos, que você acredita além do natural, determina como você está vivendo hoje. Se eu acreditar que a vida não tem pecado, não tem julgamento, não tem nada, vamos jogar a bomba para cima e vamos fazer tudo que tiver o quê? Direito. Sou livre para isso. A vida é minha, é verdade. É verdade. Essa é a regência de um homem natural, que a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado, e você é regido por essa influência, por essa jurisdição. Agora, existe a regência daquele que encontra Jesus, que entrega a sua vida para ele. E aí João diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aos filhos de Deus há um livro escrito, que será aberto, segundo Apocalipse 20, aonde todas as nossas obras estarão escritas. E é interessante que esse livro, até um analfabeto escreve. Porque esse livro, ele não é escrito com palavras, ele não é escrito com a caligrafia, ele é escrito com as intenções do meu coração. Ele é escrito com a minha forma de viver, com a minha forma de amar, de pensar, de agir. E ele determina a minha defesa ou a minha acusação.
Porque Deus é bom, queridos, mas Deus também é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele aplica primeiro o amor, para depois aplicar a justiça. E como é que Ele aplicou o amor? Porque Deus enviou o seu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus, ele consolida uma eternidade sobre a minha e sobre a sua vida. Agora eu preciso crer. Eu preciso entrar na palavra, eu preciso começar a tocar um Deus que não é mais abstrato e passar a ter um Deus agora palpável. Porque qual é essa realidade? Davi está dizendo aqui: tu provas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe sabe qual a intenção do meu coração. Todos os dias o Senhor observa as minhas atitudes, as minhas atividades, a minha vida diária. Aí logo na frente ele coloca: se eu tentar escapar do teu espírito, se eu tentar fugir da tua presença, se eu for para o céu, o Senhor está lá. Se eu for para o inferno, o Senhor está lá. Se eu transportar aqui para o alto do mar, tu estás lá. Se eu tentar fugir da tua segurança, a tua mão direita continua a mim. O que é um Deus palpável? O que sai de um Deus abstrato para um Deus? É eu entender que eu não tenho como fugir do amor de Deus. Eu posso recusá-lo, mas Ele nunca vai me recusar. Eu posso não querê-lo, ainda assim, há uma história escrita em um livro. Eu não tenho como fugir da presença dEle. Eu não tenho como fugir dEle. Eu não tenho como fugir do que Ele determinou entre Gênesis e Apocalipse. Eu não tenho como fugir do que está entre o alfa e o ômega, o início de tudo e o fim de tudo. Eu não tenho como fugir entre o primeiro e o último, o roteiro em que Deus determinou antes. Olha o que ele fala. Davi, ele entra numa dimensão agora de um Deus que ele consegue vê-lo. Gente, pega isso aqui. Davi vai para uma dimensão em Deus agora que ele consegue ver o seu embrião sendo formado no ventre da sua mãe. E Deus tecendo o embrião dele. Deus fazendo com a própria mão, Gilberto, você, Olívia, Arthur. Antes que você fosse colocado dentro de uma realidade natural, já existe uma realidade nos céus para serem manifesta na terra. Por isso que a oração de Jesus faz sentido. Assim na terra como... Portanto, não importa de onde você nasceu. Se o Williams veio de Elisete e seu nenê. Antes de Elisete e seu nenê, foram apenas uma oportunidade de Deus para construir esse cara aqui, para que ele passasse por toda a sua história, para que um dia ele entendesse que há algo maior do que isso. Aí qual é a crise? Sair disso. Qual é a nossa crise? O nosso humano. O que nós havemos de comer amanhã? O que nós haveremos de vestir amanhã? O que nós haveremos de viver amanhã? Considera nessa manhã que se você vai aos céus, o Senhor está contigo. Se você vai ao inferno, o Senhor vai contigo. Se você vai à lona, o Senhor vai contigo. Se você vai às maravilhas da terra, o Senhor vai contigo. Se você vai à profunda tristeza e depressão, o Senhor vai contigo.
se você vai mais abastado, alegria, satisfação e felicidade, o Senhor vai contigo. Então não é o que Deus faz, é o que Ele é. Então, se eu não tenho a resposta de quem Deus é, eu vou continuar sempre em quê? Em crise. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé não nos foi dada para conquistar coisas. A fé nos foi dada para acreditar nessa palavra, a fim de que nós possamos viver essa palavra nesse tempo. Até porque nós só temos esse tempo. Descobrimos com o Covid que nós podemos morrer. Oh! E antes nós não morrimos? Descobrimos nesse tempo que podemos perder tudo. Oh! E antes não perdíamos? Crises. Deus tem uma forma de criar as crises, de impactar as nossas vidas, para que a gente volte a olhar para Ele. Para que a gente volte a entender que há algo muito mais do que acordar e trabalhar, e voltar, e almoçar, e trabalhar. Gente, a gente gasta a maior parte da nossa vida trabalhando. Misericórdia. Com tanta coisa boa por aí. A Bíblia fala que os céus e a terra revelam a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu ando por aí, ainda mais aqui na Bahia, né? Tem de lugar bonito. E a gente ali naquela maquinaria. Eu não estou chamando ninguém para fazer greve, tá? Em nome de Jesus. Eu estou falando que a gente precisa adotar uma forma de adorar a Deus de verdade. A gente precisa conhecer um Deus que nos sustenta, que é, que era e que há de vir. Um Deus que não muda. Eu te digo assim, sem medo de ser pejorativo, esse Deus está em escassez no meio da religião. E muitas vezes esse Deus está em escassez dentro do nosso espírito. Porque quando nós temos a certeza, a convicção desse valor, dessa identidade, desse Deus, muitas coisas vão passar a ter outros motivos, outros desejos. Muitas verdades vão deixar de ser verdades e muitas coisas passarão a ter outros significados. Um filho não vai ser só um filho. Um casamento não vai ser só um casamento. Um amigo não será só um amigo. Um líder não será só um líder. Uma ovelha não será só uma ovelha. Eu estou meio poético porque o texto é poético, mas vocês estão entendendo, gente? Davi ele só teve uma forma de acabar com essa crise: conhecendo a Deus. Davi só teve uma forma de acabar com a crise, porque ele tinha um coração. Às vezes a gente ama a Deus, a gente tem vontade de seguir a Deus, a gente quer Deus, a gente está em Deus, mas a gente não consegue romper. A gente não consegue avançar, a gente não consegue solidificar naquilo que Deus tem, pode, faz e é. Porque nos falta o quê? Compreensão de Deus. E o mais interessante, queridos, que esse mesmo Deus é o Deus que fala assim para mim e para você. Escuta aqui, ó. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor.
Mas isso aqui é muito mal interpretado também. Por quê? Porque se eu estou com fome, eu vou buscar Deus como se Ele fosse o dono de um restaurante, de um supermercado. Se eu estou enfermo, eu vou buscar Deus como se Ele fosse o único remédio. Não é isso. Sabe por que eu te digo que não é isso? Porque a própria Bíblia diz o seguinte: quando Jesus nos relaciona com essa geração, nós somos essa geração, Ele diz assim: vocês sendo maus, se um filho lhe pedir um pão, você não vai dar um escorpião? Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? Bens àqueles que lhe pedirem. Sabe por que a gente fala com Deus como dono do supermercado? Porque o Deus para a gente é o dono do supermercado. Como dono da farmácia, porque Ele é o curador, é quase um pajé. Ele não é o Pai. Ele não é o todo. Ele não é o amor incondicional. Ele não é o que tem uma história escrita num livro que Ele me fez. Davi faz aqui: você me fez, eu fui feito de uma forma assombrosa, maravilhosa, incrível. Mas a nossa alma, ela prefere entender assim: eu sou filho de um aborto, eu sou filho de um estupro, eu sou filho de uma... Isso a gente entende fácil. Ela fala assim: você foi feito em amor de uma forma assombrosa. Aí só o seu espírito pode entender essas coisas. Só o Espírito Santo pode te levar a essas profundidades de entendimento. Só um relacionamento. Então quando Deus fala assim: buscar-me-eis, sabe quem está falando? Quando você pegar o teu espírito, quando você pegar os teus desejos, quando você pegar todas as tuas necessidades, e você vier até mim, e colocar dentro de mim, sabendo que eu sou a tua esperança, que eu sou tudo isso, então você me achará. Porque quantas vezes nós achamos a comida e depois voltamos a ter fome? Quantas vezes nós achamos a cura e voltamos a estar doente? Quantas vezes achamos a alegria e voltamos a ficar triste? Quantas vezes achamos a luz e voltamos às trevas? Agora, como disputar Deus no mundo com tanta concorrência? Como, Rafael, disputar Deus no mundo com tanta concorrência? Sexualidade, está liberada, pode tudo. Dinheiro, corrupção. A vida tem que ser curtida. A gente mostra hoje, né, no celular uma vida que a gente nem tem, o tempo todo lá, todo mundo lá bonito, só tem gente bonita, tem ninguém posta lá que eu sou feio, ninguém faz isso, é só gente bonita. Ninguém bota um dente foda, assim, eu tô foda, ninguém faz isso. Não é verdade? Você já viu que no dia que você está triste, ou você posta para ser melancólico, ou você não faz nada? Como disputar Deus com um mundo desse? Na verdade, Deus nunca quis ser disputado. E nem tem essa intenção, queridos. É aqui eu preciso te dar um recado. É aqui eu preciso dar um plá para você. É por isso que as crises existem. É por isso que a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. É por isso que a Bíblia diz assim: ó, muitas são as aflições de um justo, porém o Senhor livra de todas. Essas são as oportunidades que Deus nos dá de reconhecê-lo em nossos caminhos. Por isso que a palavra arrependimento é mudança de caminho. Arrependimento não é choro. O choro, ele até faz parte do arrependimento, que você entra numa crise, literalmente.
E agora eu não quero mais andar nesse caminho, eu vou andar por esse caminho, porque há um caminho, há uma verdade e há uma vida, e só Ele conduz à eternidade, que é Cristo. Ou seja, toda oportunidade que nós temos de crise é uma oportunidade de nós encontrarmos quem? Cristo. Porque só com Cristo você vai prevalecer. Só em Cristo você vai conseguir vencer. E só por Cristo você vai conseguir chegar à eternidade. Portanto, se eu não sei responder quem é Cristo, quem é Cristo? Porque uma coisa que para mim fica claro nesse texto é que o fato de Davi saber que ele não tinha como fugir de Deus, porque toda crise ela te leva a fugir de Deus, ou ela tem que te conduzir para dentro de Deus, essa é a intenção de Deus, ou ela vai te levar a fugir de Deus, ou ela vai te conduzir uma vida de santidade, ou ela vai te conduzir uma vida de quê? De pecado. Ou ela vai te conduzir uma vida de vitória, de superação, ou uma vida de derrota e depressão. Então o fato de Davi entender que ele não tem como fugir da presença de Deus, se eu estou tomando banho, Deus está. Se eu estou no banheiro fazendo cocô, Deus está. Ainda bem que o espírito tem cheiro. Se eu estou na rua, Deus está. Se eu estou pedalando, Deus está. Se eu estou jogando bola, Deus está. Se eu estou namorando minha esposa, Deus está. Se eu estou tratando meu filho, Deus está. Eu falo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, Eugênia? Pensa aqui, cara, ó. Imagina uma pessoa colada em você 24 horas por dia. Já imaginou? Uma pessoa 24 horas por dia colada em você. Se você deita, ele deita. Se você levanta, ele levanta. Se você vai no banheiro, ele vai. Se você sai, ele sai. Se você... Agora imagina uma pessoa colada em você 24 horas por dia, que antes que você pense, ele já está te analisando. Antes que seu pensamento suba à intenção do teu coração. Porque o problema não é o pensamento, o problema é quando ele vai para o coração, que aí ele se torna o quê? Uma ação. Aí ele fala, ó, já estou vendo. Porque uma pessoa me acompanhar 24 já seria chato. Agora, uma pessoa acompanhar o meu pensamento, aí, barril dobrado. No bom baianês é barril dobrado. Portanto, a hora que eu acho que não tem ninguém me vendo, a hora que eu acho que não tem ninguém me escutando, a hora que eu acho que não tem ninguém tomando conta do meu pensamento, tu estás. Tu sabes, tu conheces. Menti para minha mulher, mas não menti para Deus. Menti para o meu pai e minha mãe, mas não menti para Deus. Cara chato esse. A gente começa a entender o que é intimidade. Davi está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Dentro da sua crise, ele descobre que ele tem um coração segundo Deus, mas ele precisava desenvolver o coração que Deus deu a ele. Não segundo ele agora, mas segundo quem? Quem o deu. Como assim, apóstolo? Promessa de Deus para nós. Tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de quê? De carne, sensível ao seu. Então não adianta só eu ter Jesus.
Eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter um coração, e coração ele fala do centro da vontade, da mente, dos pensamentos, das emoções, sensível a esse homem que está do meu lado e que pensa junto comigo, que age junto comigo, que sente junto comigo, que faz junto comigo. Isso se chama construção de identidade. O que é identidade? É que vem de idem, idem vem de igual. Por isso que Jesus fala assim: eu não posso falar o que eu não ouvi meu pai falar. Eu não posso fazer o que eu não vi meu pai fazer. O que eu falo não é de mim mesmo, mas do que o pai me mandou fazer. Senão nós vamos achar que nós vamos ficar tudo esquizofrênico, né? Então estamos ouvindo vozes e tem alguém nos perseguindo. Não, não é isso. O que eu estou falando é que o meu espírito e o seu espírito, ele precisa entender que ele tem uma identidade. E porque o meu espírito e o seu espírito têm uma identidade com Deus, nós estamos escrevendo no livro da vida. Abre lá em Apocalipse 20. Olha que interessante, versículo 22, se eu não me engano. Não, versículo 11. Nem 22 tem. Quando a gente entende Apocalipse, a palavra Apocalipse vai ao livro da revelação. É tão sério essa questão de Deus desmistificar o sobrenatural nas nossas vidas, de Deus ser um Deus presente, de Deus ser um Deus onisciente, de Deus ser um Deus real e palpável para nós, que o início ele construiu e o fim também. Então não preciso estar preocupado como vai ser o fim. Por quê? Porque ele já deixou o quê? Escrito. Eu só preciso estar adequado. Faz sentido ou não faz? Aí, aqui ele escreve: depois vi um grande trono branco. Apocalipse 20, 11. E aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Loucura. E não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Agora, olha o que ele escreve: livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinham feito. O que mais me chama a atenção é que essa é uma revelação que foi dada a João mais de 1000 e poucos anos depois de Davi, e Davi já estava com essa revelação no Salmo 139. O que me fala e o que te fala é que é o seguinte: o que está escondido, oculto nos céus, está revelado a qualquer um dos filhos de Deus que queira penetrar, que queira avançar na revelação do Espírito, na palavra da verdade, no sobrenatural de Deus. Você assim, para imaginar assim rapidamente, você conhece alguém assim muito sobrenatural? Fala assim: não, essa pessoa é de Deus mesmo, a pessoa é pancada. Você conhece? Sabe o que ela tem diferente de você? Só uma coisa: a revelação. A revelação. Por exemplo, o que eu tenho diferente de Davi? Davi tinha um pai e tinha uma mãe carnal. Também tem um pai e uma mãe carnal. Não é verdade? Não, um coração segundo Deus, apóstolo. Deus tirou o coração de pedra e me deu um coração segundo o dele. Está na palavra, não está? Então o que eu tenho diferente de Davi? A cor, que Davi era ruivo. É verdade. Baixinho, Davi é baixinho também, então também não tem problema. A única coisa diferente de mim de Davi é que eu estou em outra geração. Num outro tempo. Mas eu fui chamado para ser Davi nesse tempo.
Assim como fomos chamados para ser João Batista, anunciar o arrependimento do Senhor, nós fomos chamados nesse tempo para manifestar um coração segundo Deus, para manifestar o amor de Deus, a glória de Deus, às pessoas que não conhecem a Deus. Para o mundo que rejeita esse Deus, mas que precisa desse Deus. Para o mundo que não sabe nem sentir esse amor de Deus, mas que precisa desse amor curativo, com urgência. Para um mundo que não tem esperança, do qual Deus é a nossa esperança. E aí a gente começa a entender o seguinte, que a revelação do livro da vida está relacionada às minhas obras, e as minhas obras têm que estar relacionadas ao meu propósito em Deus. Aí eu começo a concluir que o meu propósito tem a ver com as minhas crises. E eu não vou entender isso enquanto eu for menino na fé. Aí a culpa vai ser, se eu tenho crise no casamento, a culpa é da abençoada que Deus me deu. É a mulher que o Senhor me deu, olha lá. Ó. Não é assim? No Éden era carne da minha, ossos dos meus ossos. Quando saiu do Éden, ela miserável que o Senhor me deu. Ó. Viu? É só mudar a dimensão espiritual que muda o quê? Até a forma de você falar. No Éden está carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Coisa mais linda. Aí ela peca, sai os dois do Éden e agora fala, miserável, olha que o Senhor me deu. Ó. Faz sentido, gente? Um evangelho simples e tranquilo, é isso. Se você entra na dimensão certa, você vai avançar na dimensão certa. Mas se você sai da dimensão, você volta, você rejeita a maturidade, você está rejeitando aquilo que Deus tem para fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, tenha coragem. O evangelho não é para covardes. O reino de Deus se ganha com violência. O reino de Deus é para pessoas ousadas. Tenha coragem. Não queira seguir Deus porque você é menino, porque você precisa de Deus, que você sofre. Não, você pode até chegar a Deus dessa forma, mas você nunca poderá seguir com Deus dessa forma. Porque senão você vai passar a vida toda num deserto, dependendo de todo dia de um maná que cai dos céus, dependendo todo dia de uma nuvem de glória à noite, de uma nuvem de glória de dia para poder não deixar você torrar, e de uma chama de fogo de noite para não deixar você congelar. Sendo que Deus tem para você uma Canaã, uma terra que emana leite e mel, que tem até gigantes, mas que todos eles farão parte do seu processo. Então você não está vivendo nada que você não deveria estar vivendo. Você não está passando nada que você não deveria estar passando. Porque senão Deus seria o quê? Inconsequente. Deus estaria jogando comigo e com você. Deus estaria jogando com a nossa fé, queridos. Deus não brinca. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há sombra de variação. Então a minha questão é pegar o meu caráter e alinhar a verdade desta palavra, e eu não tenho como fazer isso senão pelo Espírito de Deus, por uma devoção tremenda, por entrar nesse lugar onde Davi entrou, e saber que Deus não se afasta de mim. Então o que Deus quer, apóstolo? Deus quer se fazer conhecido na tua vida. Todas as suas crises precisam te revelar Deus. Pega isso aí para você nessa manhã. Você vira com essa bomba. Todas as tuas... Você está rindo, né? Pega teu abacaxi não para descascar. Todas as nossas crises têm que nos revelar quem?
Deus. E quando revelar Deus, vai revelar o amor, o cuidado, vai revelar o provento de Deus, vai revelar a mão de Deus, vai revelar a presença de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque o tempo de hoje, queridos, não é mais para menino. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como, mas logo que me tornei homem. Você até pode ter um tempo de menino, percebe? Mas Deus nunca vai te deixar como menino. Porque há uma manifestação para os filhos maduros de Deus. E é isso aqui que você tem que pegar. Que Davi, quando Davi chega aqui, ó. Não vai dar tempo, Jesus. Cadê? O último versículo. Examina-me, Deus, e conhece o meu. Véi, na boa, depois que você tem a revelação de tudo que Deus falou aqui, que Ele falou antes, você pediria a Deus para olhar para dentro de você? Hein? Por isso que Paulo diz assim, ó, lá em Romanos: quando Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, nenhum. Sabe por que eu não posso apontar o dedo para você, nem você para mim? Porque não tem ninguém aqui que não tenha algo para tratar com Deus. E isso é maravilhoso. E não tem aqui ninguém que tem um problema tão poderoso que não trate com Deus, que Deus não vai amar e vai botar ali no meio da gente para a gente amar um ao outro. Porque aqui todo mundo é ex. Olha que maravilha. Olha que bênção, gente. Imagina, o cara que está lá roubando, matando, ele é igual a mim. Que estou aqui pregando, tem uma unção sobre a minha cabeça, eu sou apóstolo das nações. Quer dizer nada. Deus ama os dois igualmente. A resposta que cada um dá para Deus é que faz diferença na sua vida. Mas mesmo assim, olha o nível de maturidade que Deus espera que eu e você cheguemos. De intimidade, de identidade. Davi fala: sonda-me ou examina o meu coração, Deus. Você acha que Davi já não sabia que estava lá, que Deus, ele não falou que antes que o pensamento chegasse, o Senhor já não sabia? Não falou? Então Davi começa agora a entrar na verdadeira guerra e fala assim, ó: acha os podres que estão dentro de mim, que não estão em conformidade com o Senhor, e vamos trabalhar juntos? Vamos resolver isso juntos? Vamos aplicar o sangue de Jesus nisso? Vamos pegar o nome poderoso de Jesus e vamos arrebentar com todas as alianças com o pecado, com as iniquidades, com as maldições hereditárias e assim por diante? Vamos pegar esse Davi que matou Urias, que morreu filho de Betseba, e vamos transformar no Davi, que é aquele que o Senhor deu um coração e tem um modelo, um roteiro e um propósito para ele. Oração de gente maduro. Oração de quem quer Deus e quem vai se posicionar independente do que for necessário. E ele continua: testa-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, eu não quero só que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor aplique esse conhecimento de verdade. E se eu errar, o Senhor vai continuar me instruindo. Cara, Deus sabe que você é falho. E quantas vezes Deus vai te perdoar? Sempre. Até o dia que Ele abriu o livro. Agora o problema é quando Ele abriu o livro. Porque depois que Ele abriu o livro, amigo, aí não é mais pelo amor, aí é na justiça. Então considera. Considera o que você está escrevendo. Vê se há em mim algum caminho danoso, e guia-me pelo caminho eterno. Todo caminho que não é eterno é danoso. Por isso que o provérbio vai dizer que há muitos caminhos para o homem que são caminhos bons. Mas é Deus que tem que lhe dirigir o quê? Os passos.
Mesmo estando num caminho bom, você tem que ser guiado pelo Espírito, porque senão não é eterno. E muitas vezes nós construímos uma vida religiosa, mas não construímos uma vida para a eternidade. Deus não quer uma vida religiosa, Davi assim já o era. Deus quer uma vida para a eternidade. Deus quer uma identidade de espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não queira se achar que você é filho porque Deus cuida de você. Deus cuida de você e do ímpio, não tem padrão nenhum para isso, de diferença. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que a palavra diz: te guiarei com os meus olhos. Não vai dar tempo, mas a gente teria que terminar em Mateus 10. Depois você lê na sua casa. O que Jesus está falando? Porque tudo é em Jesus, queridos. Nada é fora de Jesus. Versículo 16 de Mateus 10. Eu estou, atenção, preste atenção, a minha tradução é um pouquinho diferente das comuns, tá? Preste atenção, eu os estou enviando, quando ele envia os 12, como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as cobras e inofensivos como as pombas. Tenham cuidado para que as pessoas os entreguem. Aqui na minha tradução é o Xenadrim, local, e os açoites nas sinagogas. Porque por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e eles aos goim, aos discípulos, aos sacerdotes, perdão. Mas quando os levarem ao juízo, não se preocupem com o que dizer, ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que devem dizer. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai Celestial que falará por intermédio de vocês. Um irmão entregará o outro à morte, um pai o seu filho, e os filhos se receberão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportará até o fim será preservado do mal. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Um talmide, ou seja, um discípulo não é maior do que o seu mestre, o rabi. Um escravo não é maior do que o seu dono. É suficiente que o escravo seja como o seu mestre, o discípulo como o seu mestre e o escravo como o seu dono. Se o chefe da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros de sua família. Aí Deus está se relacionando à família dele, né, como Jesus sendo o primogênito. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. Aí já aponta para o livro da vida. O que eu lhes digo, na escuridão falem à luz, e o que sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem pardais por quase nada, 2 por 1. Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Todo o cabelo da cabeça de vocês foram contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem me confessar na presença de outras pessoas também será confessado por mim, na presença do meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas também será negado por mim na presença de meu Pai Celestial. Não suponham que vim trazer a paz à terra, mas não vim para trazer paz, mas a espada.
Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, sua mãe, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão membros da sua própria família. Quem quer que me ame, que ame seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua estaca, sua cruz de execução, e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá, mas a pessoa que perder a sua vida por causa, achará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa que o profeta recebe. A quem recebe um tal de Zique, porque ele é tal de Zique, receberá a recompensa de um tal de Zique. E se alguém der até mesmo um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, não perderá a sua recompensa. Esse texto parece confuso e louco, porque Deus bota pai contra mãe, filha contra mãe, nora contra sogra. Na verdade, ele fala de uma realidade, de uma vida que tomou a cruz para seguir Jesus, de uma realidade social e mundana. E isso é a realidade do fim. Como eu preguei aqui já, né? Como nos dias de Noé. Quem não assistiu pode assistir lá no YouTube. Mas o que mais chama a atenção aqui é que Deus está nos colocando o seguinte: o que está acima de tudo? Acima de você mesmo, acima do seu filho, da sua paternidade, acima da sua maternidade, acima do seu casamento. O que está acima de tudo? Aonde você tem depositado a sua confiança? Qual é a fonte que está jorrando de você e qual é o espírito que está conduzindo a tua vida? E as suas atitudes é que vão demonstrar isso. É as suas ações que vão demonstrar isso. Se você está em Deus. Agora você entende o que é estar em Deus. É saber que Ele não está só do lado, mas Ele está dentro. Do que é estar com Deus. Não, estou com Deus. Está com Deus? Estou com Deus. Tá, beleza. Eu até bebo, já falei isso. Eu acho que o bebo tem Deus 2 vezes. Eu acho que tem. Mas Deus não quer estar com, Deus quer estar em. Deus está em você, querido. Eu quero encerrar fazendo essa observação nessa manhã. Deus está em você? Como é que Deus vem sobre mim, apóstolo? Quando eu nego a mim mesmo. Quando eu entrego a minha vida verdadeiramente para Jesus. Que eu estou dizendo: Senhor, eu não quero mais ser guiado pelos princípios do mundo, nem pela minha alma, mas pelo Teu Espírito. E eu entendendo isso, eu entendo que eu preciso mais do que isso para poder seguir com Jesus. Então eu vou escolher o batismo. Porque no batismo ele é uma simbologia de ser sepultado para essas coisas do mundo. E quando eu nasço novamente no batismo, quando eu sou imergido, eu sou sepultado. Quando eu saio da água, eu agora recebo o Espírito Santo dentro de mim. Para me revestir, para colocar agora Cristo dentro de mim. Para que então eu possa prosseguir numa vida de fé em fé, de glória em glória, em auxílio do Espírito Santo, em santidade e manifestação de Espírito e de poder. Para consolidação do amor de Deus na minha vida. Querido, se você já foi batizado e isso não é uma realidade em você hoje, eu preciso te dizer uma coisa: volte. Volte para os braços do Pai. Porque às vezes a gente vai pegando aquelas palavras bonitas de Deus, né, e esquece das coisas fundamentais. A gente quer escrever palavras sem saber o alfabeto, não vai dar. No alfabeto de Jesus, tudo começa em Jesus, tudo passa por Jesus e tudo termina em Jesus.
Tudo vem pela palavra, tudo passa pela palavra, tudo termina na palavra. E sem a palavra e sem Jesus não tem como ir ao Pai. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o meu convite é que você entregue, para você poder experimentar essas coisas com Deus. Então faça essa reflexão nessa manhã. E creia que Deus está oportunizando nas suas crises um tempo de maturidade, um tempo de avanço, mas acima de tudo, um tempo de você conhecê-lo e fazê-lo reconhecido. É um tempo de você conhecê-lo e de fazê-lo conhecido. Não eu sou do ministério apostólico. Não é esse Deus que eu estou falando. Estou falando de um Deus da eternidade, que ainda não se viu e ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sei o que você veio buscar nessa manhã, nesse culto, mas eu sei que o que eu e você precisamos nessa manhã é de responder essa pergunta: quem é Deus? Porque quando você tiver essa resposta, você vai ter tudo o que você precisa. Nada mais. Porque quando o Senhor torna-te teu pastor, nada mais te falta. Isso é tão forte para o salmista que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai descrever todo um processo. No final, ele só quer uma coisa: estar na presença de Deus todos os dias. E ele tem a convicção, ao final do Salmo 23, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do... Quem é o seu pastor? Quem tem cuidado da tua alma? Quem tem cuidado do teu espírito? Quem tem cuidado do teu choro, das tuas angústias? Vamos ficar de pé pensando que está acabando? Bora. Aleluia. Eu não acredito em coincidências. Então, se Deus trouxe essa palavra hoje, começou ministrando por Thalita, depois apóstolo e por mim, é porque tem pessoas neste lugar que precisam dessa revelação. E o único conselho que eu posso te dar é de você não sair deste lugar sem essa revelação. Então, essa manhã, Deus te chama a um tempo de maturidade, um tempo de entendimento. Deus te chama num tempo de você estar mais próximo e dele estar mais próximo. Um tempo de você estar igual e ele está te igualando a ele. Um tempo de transformação, de edificação, também um tempo de deixar coisas. Um tempo de abandonar meninices, abandonar histórias, abandonar pecados, abandonar atitudes. Um tempo de posicionamento, de um relacionamento sério. Um tempo de gente séria, um tempo de você saber e ter a verdade daquilo que você precisa fazer. Porque todo tempo traz consigo a sua obra. Todo tempo traz consigo a sua obra. Todo tempo traz consigo a sua obra. Começa a dizer ao Senhor nessa manhã como está o teu coração. Ministra teu coração ao Espírito Santo nessa hora. Você e Ele. Você e Ele. Você é muito mais do que tudo que Deus já fez na terra.
Deus enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz por amor a mim e a você. Ministra teu coração, ministra teu espírito ao Senhor nessa manhã. Independe de qual a sua situação, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. Nessa manhã Deus quer ser Deus na sua vida. Ele quer ser um pai, Ele quer trazer uma identidade sobre você, um reino, um governo. Ministra teu coração a Ele nessa hora. Deixa Ele se revelar a você. Peça a Ele: Pai, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero que o Espírito me convença. Eu quero que o Espírito me convença nessa manhã. Eu quero que o Espírito me fale. Eu quero que o Espírito me testifique. Eu quero que o selo da promessa, Senhor, seja marcado dentro de mim nessa manhã. Oh, ministra o teu coração a Ele. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra de Deus. Então ministra o teu Espírito a Ele agora, ó Espírito Santo de Deus. Chore diante dEle, clame a Ele, chama por Ele, traz Ele para perto de ti. O que Ele mais quer estar com você, o que Ele mais anseia nessa manhã é você, é o teu coração, é o teu coração, é você. Ele quer cuidar de você, Ele quer ter você. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que trouxe o mundo à existência, Cristo e o Messias, Filho de Deus. Ele está aqui nessa manhã. Toque nele nessa manhã. Toque nessa manhã. Toque nele, deixa ele tocar você, deixa ele ministrar o teu coração. Teu trono eterno é, aleluia. Juiz e raiz de Davi, a morte não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, teu libertador, a rosa de Saron. Aleluia, teu trono eterno é, aleluia. Juiz e raiz de Davi, Exato.
És a canção mais linda que minha alma canta, esperança que não falha. És a canção mais linda que minha alma canta, a esperança que não falha. Senhor, ministramos nossos corações ao trono da graça de Deus essa manhã. Toca, Pai, cada um de nós essa manhã. Não nos deixe sair deste lugar, Senhor, da forma que nós entramos, com o conhecimento que nós tínhamos. Nós precisamos sair deste lugar com mais de Ti, com uma experiência nova contigo, com o nosso espírito ativado, com a nossa alma tocada, com o nosso coração quebrantado. Porque um espírito quebrantado e um coração contrito o Senhor não rejeita. E o Senhor está buscando nesse tempo os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sonda-me, Senhor, nessa manhã. Peça a Ele para te sondar nessa manhã. Sonda os caminhos que nós temos dentro de nós nessa manhã. E vê se há algum caminho mau. E guia-nos nos caminhos da tua vereda, nos caminhos da tua justiça, do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo, da tua graça, do teu favor e misericórdia. Nos caminhos da eternidade em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Vem, Senhor. Vem, 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 ministra. O Senhor está te chamando nessa manhã para um encontro com Ele. O Espírito de Deus está clamando por um encontro com teu Espírito. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele está entre nós, Ele habita entre nós, Ele chama você nessa manhã para um encontro com Ele, para um encontro com Ele, para uma vida de relacionamento com Ele, para uma vida de verdade, uma vida estabelecida nos fundamentos da palavra, do qual Cristo é o fundamento. Se você estava pensando em desistir, Deus está falando para você nessa manhã: não desista de mim, que eu não vou desistir de você. Se a tua crise está grande, Deus está falando assim: eu sou o Deus grande da tua crise. Mas anda comigo, anda na minha presença, anda na minha presença e ser fiel até a morte. Anda na minha presença. Querido, se tiver alguém hoje que quer renovar a sua aliança com Deus mediante essa palavra, eu gostaria de orar por você. E se tiver alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor, não entregou sua vida verdadeiramente para Jesus, hoje é uma manhã que o Senhor te convida a entregar a sua vida para Ele. Se tiver alguém, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Um dia de renovo, um dia de transformação, um dia de edificação, um dia de posicionamento, um dia de posicionamento. Amém.
Amém. Tem mais alguém? Del, ministra ali, velho. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque a verdade, ela nos tira da mentira, das trevas. A verdade, ela tira as mentiras e resplandece a luz sobre as trevas, e as trevas são dissipadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje nos chama a uma realidade de maturação, de crescimento, de posicionamento, de intimidade contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós e não vai desistir de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor com que muito nos amou, pela palavra que o Senhor nos deixou escrita, pelas profecias que vão se cumprir em nossas vidas. Que o Senhor, presente em nossas vidas como Tu estás, possa nos conduzir aos caminhos da verdade, aos caminhos da vida, através de Cristo Jesus. Que a palavra do Evangelho ela se torne as palavras de nossas bocas. Que as verdades do Evangelho se tornem as verdades de nossa mente e dos nossos corações. Que as nossas vidas se tornem testemunhos vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Que a nossa casa seja visitada pelo Teu Espírito nessa hora. Que os nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossa descendência, nossa geração seja visitada pelo Teu Espírito nessa manhã. Que a Tua igreja seja visitada pelo Teu Espírito. Que essa cidade, este estado, essa nação seja visitada pelo Teu Espírito nessa manhã. Que a Tua graça nos alcance, que o Teu favor seja manifesto e que o Teu amor seja eterno em cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos. Ser conosco, que possamos ser firmes, fortes e corajosos, e não tirar essa palavra dos nossos corações, e andarmos com o Senhor, crendo que apesar de muitas vezes nos sentirmos fracos, de muitas vezes olharmos e acharmos que é impossível, o Senhor é tudo, o Senhor é possível, o Senhor é a força, o domínio, o poder e a majestade, e nós precisamos confiar no Senhor a cada dia, pois Tu és um Deus bem presente na hora da nossa angústia. Tu és um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós depositamos a nossa esperança no Senhor a cada dia, no nome poderoso de Jesus. Que cada pessoa que receba do Senhor nessa manhã a porção do Teu Espírito e da Tua verdade. Que a graça, o favor e as misericórdias do Senhor alcance a cada um de nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Todos tenham uma semana abençoada, ricos da presença e da revelação do Espírito de Deus e da manifestação do sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Os nossos visitantes, muito obrigado pela presença de vocês, serão sempre bem-vindos. Que o Senhor multiplique graça sobre graça. Vocês que já são nossos filhos e filhas, terça-feira, quem estiver disponível, estaremos aqui.